Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje vamos falar de um tema bem legal, mas antes eu já quero pedir desculpa se o áudio desse vídeo não ficar tão bom assim. Eu não sei o que aconteceu com o negocinho que conecta o meu microfone, ele desapareceu assim no meu quarto. Os doentes carregaram, não sei o que aconteceu, mas espero que o áudio não fique tão ruim, tá bem? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe um tema bem legal. Parei de tentar convencer as pessoas, sabe? Sobre, sobre agradar pessoas. Então, hoje, né, o tema do nosso vídeo gira em torno disso. Então, a gente vai falar, dividir aqui em alguns blocos, né? Tem alguns bullet points pra gente comentar aqui, tá bom? Durante muito tempo eu senti que eu precisava explicar quem eu era o tempo todo. Explicar as minhas escolhas, explicar as minhas decisões, explicar por que eu fazia certas coisas. E eu percebi uma coisa muito simples. Quer conhecer você? Não precisa ser convencido. Que eu parei de gastar energia tentando controlar a forma como os outros me enxergavam. Já comecei com uma frase de efeito. Acho que nesse primeiro bloco a gente vai falar dessa necessidade de ser compreendido. Então, separei aqui uns pontos chaves para a gente conversar aqui sobre. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa fase, né, sobre querer, né, que todos gostem da gente, não importa a idade, tem gente que ainda vai estar passando por isso e tá tudo bem, cada um tá ainda, né, no seu processo. Eu já passei por isso e ainda tenho que me policiar para não repetir ali certos padrões, né, dessa questão. Acho que vem muito, né, às vezes pode começar na sua infância, com seus progenitores. Eu li alguns livros também bastante interessantes, né? Assim, eu ando lendo alguns livros que eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, que basicamente a base de tudo do que a gente começa na infância. Então, assim, galera que tá tendo filho aí, tentem dar ali uma boa infância, né, para os seus filhos, assim, da melhor maneira, claro, né? Eu sei que tá todo mundo ali tentando fazer o melhor, mas nossa, isso faz uma diferença enorme, né? Porque aquela criança vai ser um adulto e ela pode ser ali um adulto melhor, né, se ela tiver tido boas referências e bons exemplos. Enfim, mas eu acho que começa daí, né? Essa questão vai depender muito do teu passado, daquilo que você viveu, na nossa juventude também, ainda mais aquela fase que a gente tem aquela fase de pertencimento que a gente quer pertencer a algum grupo, só que a gente também está se conhecendo, então a gente não sabe exatamente onde que a gente vai se encaixar. Então, às vezes, a gente vai se diminuindo para tentar se encaixar em alguns grupos, e eu acho que também daí surge algumas questões, sabe? Então, acho que todo mundo deve ter passado por isso, seja uma coisa mais leve, mais passageira, outros que ainda passam. Então, a gente está aqui para conversar, um lugar confortável e acolhedor, né? Para falar sobre isso. E também é bom a gente falar, né, sobre o medo de ser mal interpretada também. Às vezes a gente, em algumas situações, a gente fala coisas, às vezes a gente pensa uma coisa e fala de uma outra maneira, e tem essa questão da interpretação. Algumas pessoas vão, né, interpretar de certa forma. Eu acho que, assim, se você já viveu, com certeza já viveu uma situação dessa, é tentar pensar, não, eu não disse isso para ferir ou para machucar alguém, né? É tentar conversar, ainda mais se for uma pessoa que compensa, tá, galera? Uma pessoa que vale a pena, que é do seu meio, que é importante para você, esperar passar, né? E depois conversar com aquela pessoa, olha, o que eu disse, eu não, talvez eu tenha falado de uma outra forma, ou você tenha entendido de uma outra forma, mas não foi essa a mensagem que eu quis passar. É sempre legal também, mas assim, se for pessoas que não fazem ali parte da tua vida, não é uma pessoa que você se preocupa, então nem compensa, né, gente? Nem perca seu tempo. Acho que também justificar suas escolhas, às vezes na vida a gente quer tomar um rumo, nem sempre as pessoas vão nos apoiar, até mesmo os nossos amigos, pessoas que a gente gosta, né? Pessoas que são importantes pra gente, mas eu acho que às vezes a gente tem que agir mesmo sem esse apoio, ok?
Até porque não é todo mundo que vai entender, às vezes eles podem, né, estar numa fase diferente daquilo que a gente quer viver. E é isso, mas é como eu falei, quando são pessoas importantes que, né, que fazem sentido na sua vida, que você se importa, eu acho muito bacana a gente, bem ou mal, conversar. Olha, fulano, pra mim isso é importante. E assim, gente, é teu amigo, é da tua família, quem gosta mesmo de você vai te apoiar. É claro que as pessoas ficam preocupadas, né? Ninguém vai te apoiar pra fazer uma coisa assim que vai estar vendo que é algo ruim pra você. Mas às vezes a gente só aprende, não aprende no fácil, né? Tem que aprender no difícil. Também penso sobre críticas, né? Eu já fui uma pessoa que eu não era muito boa em lidar com críticas. Não que hoje eu seja uau, maravilhosa, mas hoje eu aprendi a filtrar mais. A olhar, claro, pessoas que realmente eu vejo que se importam comigo e que eu admiro e que eu vejo que elas também têm ali uma vida que, na minha cabeça, né, faça sentido, que eu vejo assim, caramba, fulano construiu algo, né, tá me dando ali bons conselhos ou tem essa preocupação comigo. Porque ao longo da vida também eu aprendi que nem sempre a gente precisa aceitar críticas de quem não construiu nada, ainda mais pessoas que você não admira. Então, assim, saiba separar, né, o joio do trigo, como os antigos falam. Mas é isso. Mas é importante a gente lidar com as críticas e há críticas muito boas que vão fazer, né, a gente crescer. Hoje eu olho muito para isso. E há coisas que talvez não façam sentido e a gente vai deixar passar, né? Uma coisa meio que entra por um ouvido e sai pelo outro também, né? E claro, também, né, tem a questão da necessidade de aprovação, da gente querer, né, ser aprovado. Acho que isso vem muito da nossa juventude, como eu falei, da nossa adolescência, de pertencimento, né? Então, eu acho que era meio que uma dica, né? Algo que você fazia ou falava quando tinha aquela aprovação, você falava assim, ah, ok, então é nisso que eu acertei. Mas às vezes se torna um padrão, né? E um padrão não tão saudável. Às vezes você fica procurando a opinião de pessoas que, como eu falei, nem fazem sentido. São pessoas que você, na verdade, nem quer que esteja na sua vida, né? Então, eu acho que a gente só tem que ter esse tipo de cuidado também. E acho que pra gente também pensar, às vezes a gente tem que se perguntar, será que eu preciso realmente ter que ficar me explicando, sabe? Tudo tem que ser. Então, acho que tem coisas que é muito nossa, né? Mesmo que a gente tenha ali grandes amigos, irmãos, acho que todo mundo tem seus, eu gosto de chamar de seus segredinhos, sabe? E tinha uma época da minha vida que eu achava que não, eu tinha que partilhar tudo da minha vida com todos, né? E eu fui vendo que não é bem assim, tem coisas que é muito nosso, né? Acho que como eu falei, nós somos seres sociáveis, a gente vai ter amigos, a gente vai ter companheiro, a gente vai ter pessoas com quem a gente confia, mas eu acho que a nossa maior companhia de vida somos nós mesmos também. Então, há coisas que você não quer falar pra ninguém. E é isso, você vai guardar pra você e assim como muitas pessoas também têm, sabe? Há coisas muito internas nossa e não tem porquê a gente falar, sabe? Acho que se é algo ainda mais muito íntimo nosso e você não sente a vontade para falar, não se sente confortável ou tem receio de falar e dependendo do que você vai dizer, as pessoas vão falar alguma coisa. Então acho que nem tudo precisa ser dito também, né? Agora a gente também vai falar sobre que a gente não controla a visão dos outros, né, sobre nós. E quando eu falo essa questão, né, do controle, mais uma vez vou jogar aqui a bolinha para mim também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter tudo sob o meu controle. Já melhorei bastante. Hoje eu tô mais deixe ir e let's bora, mas eu ainda tenho essa questão de que eu quero ali tudo da minha maneira, e às vezes isso acaba até se englobando nas pessoas também. A gente o controle, na verdade, né? É um relato de uma controladora. O controle é uma ilusão, na verdade, porque a gente não tem controle, né? Ainda mais sobre a vida. A vida realmente é uma caixinha de surpresas.
Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tem ideia de quando, como e por que isso vai acontecer. Então a gente achar que tem tudo ali controlado, né, tá tudo sob controle, é realmente uma ilusão, né. Indo nesse gancho, né, sobre a visão das pessoas, eu fui aprendendo ao longo do caminho que cada um vai enxergar aquilo que quer, na verdade. Às vezes você conta uma história, né, e é alguma parte que ela quer. E é diferente, né, de você. Acho que hoje em dia ninguém tem a verdade absoluta. Hoje em dia não, acho que é sempre, né. Eh, por isso que eu penso também sobre se questionar, né, se auto-questionar e questionar as pessoas. Gente, a gente não pode ouvir tudo e concordar. É saudável você não concordar. Claro, é você não desrespeitando o outro, né. Imagina, eu faço vídeos agora, vai ter muita gente que não vai concordar com o que eu falo, que não vai gostar dos meus vídeos e tá tudo bem, né, é só cada um seguir ali o seu caminho. E é isso mesmo, eu super me questiono pessoas também, né, à minha volta, e acho que todos deveriam fazer isso, né, ter esse pensamento crítico de: "Cara, isso não faz muito sentido pra mim", mas como eu falei, né, ter sempre uma conversa saudável, uma discussão, e às vezes você vai finalizar uma conversa não concordando aquele ponto com aquela pessoa, e tá tudo bem. Sempre tem que ter o respeito, ok, gente? Sempre tem que haver o respeito. Claro que se for algo que fira os teus valores, o melhor mesmo é você se afastar, né? Você não concorda, não é a sua visão de vida, e aí você começa a pensar, cara, mas por que que eu tô andando com essa pessoa, né? Não precisa disso. Então, é sempre bom a gente, né, fazer uma revisão aí, né, de tudo na nossa vida de uma maneira geral também. Ainda, né, sobre essa parte, né, das pessoas com visões diferentes. Às vezes, 2 pessoas vão ter visões diferentes de mim, por exemplo, da Dani. Então, há pessoas que vão olhar e falar: "Nossa, ela é muito legal, eu gosto muito dela, das histórias dela", como eu falei, tem outros que vão falar assim: "Nossa, nada a ver essa menina, não fala nada com nada". E é isso, e eu sou a mesma pessoa, mas as pessoas vão ter visões diferentes de mim. E eu não tenho como controlar isso, eu não tenho que ficar me preocupando com o que as pessoas pensam, porque a verdade é que não vai agregar ali muita coisa na minha vida, né, então, é mesmo filtrar também esse tipo de pensamento, de padrão, como eu falo, que às vezes vem na gente naturalmente, né, sem a gente perceber. Também penso que as pessoas, elas só vão enxergar aquilo que elas querem, e às vezes aquilo que você quer passar elas não vão enxergar e você ficar nessa luta de querer provar, de querer, olha, mas é isso, mas eu assim, mas eu não fiz isso, isso é muito cansativo, gente. Então, o que eu falei, eu já estive nesse lugar e é muito cansativo. Saiam disso, não fiquem, né, nessa fissura. E às vezes, por mais apegada que a gente seja a pessoas, às vezes o melhor é deixar ir ou mesmo o tempo, porque às vezes é muito sobre fases diferentes, né? Tem pessoas que estão na nossa vida, mas a gente vai ter fases e nem sempre aquela pessoa vai combinar com a fase, né? Então, é também ali deixar ali um pouco de desapego também. E aproveitando, né, vamos falar sobre esse cansaço, né? O cansaço de você ter que agradar as pessoas. Porque, gente, é muito cansativo. E hoje eu que faço parte do grupo dos 30 a mais, vejo o quanto é cansativo e às vezes o quanto que a gente tá na nossa vida, porque a vida do jovem adulto, gente, ela é cansativa. Então, eu acho que essa fase também do agradar, né, as pessoas começa a suavizar um pouco, porque você tá tão cansado com a tua própria vida que imagina você ter que ficar, sabe, ali naquela coisa, naquela lama rolando de tipo: "Ai não, eu tenho que estar aqui, tenho que agradar e etcétera". Então isso é muito cansativo, realmente não é algo sustentável, uma hora a pessoa cansa, entra num curto-circuito e não consegue levar isso. E fora que nem é saudável, como a gente está falando aqui no vídeo. Não tem porquê, né, você querer ficar agradando a tudo e a todos, né? Não existe isso, até porque não existe pessoas perfeitas. Você não é perfeito.
né? E nenhuma outra pessoa é perfeita. Acredito que se a gente fosse super perfeito, né, seríamos, sei lá, deuses gregos, a gente nem ia estar aqui. Mas se a gente está aqui é para aprender e para evoluir. E é nisso que, cara, eu vou errar, não, é inevitável, mas sempre procurando acertar. Algumas pessoas vão entender, outras não. E aí a gente deixa o caminho livre também, porque não dá para ficar se preocupando com isso. Acaba puxando, né, o medo, né, o medo de decepcionar. Acho que às vezes muitas pessoas ficam presas nesse lugar por não querer decepcionar. Mais um aviso, a gente vai decepcionar, a gente vai se decepcionar. Eu acho que a gente deveria estar mais preocupado em não nos decepcionar do que decepcionar os outros, porque a gente às vezes faz compromissos conosco e não cumprimos. Então eu acho que esse também era um tipo de preocupação que a gente tem. Não, na verdade, se preocupando do que o outro, do julgamento do outro ou decepcionar, ok? Acho que a decepção faz parte da vida. Não tem como a gente fugir disso, mas tem como a gente lidar com ela, né, e suavizar, né, todo esse ponto de julgamentos e decepções. E eu percebi que eu gastava muito mais energia, né, tentando controlar essa opinião dos outros do que às vezes vivendo a minha própria vida. Então, gente, vamos lá, não repensem, reflitam se hoje você tá nessa fase. Se você não tiver, que bom, mas é o que eu falo, às vezes nós temos alguns padrões que são até inconscientes, e aí depois das coisas e das situações que acontecem, que a gente para e fala, ui, ai, acabei fazendo de novo. Mas também não é pra se desesperar, ok? Acho que tudo nessa vida tem ali uma solução e é repensar também, né? E sempre se observar, ver como é que você se sente e também ser gentil com você. Eu falo, às vezes a gente olha pra trás, por exemplo, eu olho pra Dani de, sei lá, 15, 20 anos. E hoje eu olho já com um olhar de gentileza, né? Muitas coisas que eu fiz eu realmente não sabia. E acho que é muito importante a gente reconhecer isso, não ficar se chicoteando e pensar que agora você é uma outra pessoa, que você mudou também e que você também está aprendendo. E é isso, aquele seu eu jovem não sabia de muita coisa, né? Então, vamos pegar leve com você também, tá, galera? E a gente também tem que pensar, olha, quem quiser ficar, vai ficar. Quem quer, vai entender. Quem não quiser, gente, porta da rua, serventia da casa. Brincadeira, minha avó falaria isso. Mas é sobre o desapego. Não tem como a gente ficar lutando contra certas coisas e, mais uma vez, querendo convencer pessoas a ficarem. Eu acho que se você já tem isso em mente de que você tem que convencer o fulano, a fulana a estar, né, na sua vida, então já tem alguma coisa errada também, né? Então a gente tem que prestar atenção. E acho que para finalizar, é sobre isso, é não convencer, é essa paz que te invade quando você fala, olha, tá tudo bem, foi isso que você entendeu, eu já disse que, sei lá, não era minha intenção e tudo, mas se você quiser ficar ainda achando que é isso, então não há nada que ser feito, sabe? Ah, é uma paz que vem na gente. Ai, que é aquilo, você tem muitas outras coisas para se preocupar. Não dá pra gente ficar batendo cabeça, né, numa situação que às vezes não vai ser resolvida nesse momento, não é mesmo? Hoje eu prefiro ser conhecida pelo tempo do que explicações. É muito melhor, não é? E é isso, gente. Hoje foi um vídeo, né, de um tema ali polêmico. Não, mas eu acho que tem muito vídeo aqui no YouTube, podcast também falando, e eu também achei legal falar e trazer também, né, a minha visão, aquilo que eu penso, e para que vocês também depois, se quiserem, compartilhem também comigo. Eu vou ler aqui também uma frasezinha, assim, um mini... Não é um mini texto. Não, tem mais 5 linhas, é um um mini texto que eu escrevi e achei legal também compartilhar com vocês. A verdade é que a gente passa muito tempo tentando convencer as pessoas de quem somos. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Será que nós estamos vivendo de um jeito que nos deixa em paz com quem somos? Porque quando essa paz chega, a necessidade de convencer os outros vai embora. Caramba! Namastê! Me sentindo aqui, ó, Miguel fala bem.
Mas é isso, gente. Olha, espero que seja um tema legal. Não me esqueçam de comentar, curtem, compartilhem também, que é importante. E claro, né, também se inscrevam no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!